Esse é o resultado de uma investigação genética num bebê com perda auditiva que não passou no teste da orelhinha. O resultado de um exame genético às vezes assusta um pouco, parece mais complexo do que é, então vamos analisar isso aqui parte a parte. Bom, então primeiro, o exame achou uma variante genética. Variante é o nome que a gente usa para o que antes a gente chamava de mutação. A variante encontrada foi no gene GJB2. Esse é o principal gene relacionado à perda auditiva congênita, que é aquela presente desde o nascimento. E esse gene codifica uma proteína, conexina 26, que é super importante para as células do ouvido. A variante que foi encontrada foi essa daqui, talvez a parte que mais assusta aí no laudo, mas a gente vai entender certinho. Essa primeira parte faz referência ao DNA, então o que aconteceu na sequência de DNA. E essa segunda parte é a consequência na proteína. Então, se você altera o gene, você também vai alterar a proteína que é codificada por ele. Então, C ponto é justamente fazendo referência ao DNA, a sequência de DNA. 35 é a posição na sequência de DNA que ocorreu a variante. Que variante é essa? É uma deleção, del de deleção. Então, na posição 35 da sequência de DNA, a gente tem a deleção de um aminoácido. E agora, a consequência na proteína, P ponto de proteína, na posição 12 da proteína dos aminoácidos, né, da cadeia de aminoácidos. Então, 12 é a posição. A gente tem uma troca. Então, ao invés de uma glicina, que é o aminoácido que deveria estar nessa posição, a gente tem uma valina agora. Então, aqui é glicina. E val é valina. Além disso, essa deleção altera a leitura da sequência de DNA. Esse FS é de frame shift, que é justamente essa alteração da matriz de leitura. Esse frame shift vai gerar um sinal prematuro de parada. Então, aqui, esse asterisco é de parada. Eu mudei a leitura do gene e isso causou um sinal antes da hora para eu parar de ler e parar de produzir a proteína. Quando antes da hora? 2 posições depois da valina. Então, 2 também é de posição. De forma mais resumida, a gente tem a deleção de um aminoácido na sequência de DNA que produz aquele gene. Essa deleção vai causar uma consequência na proteína codificada por esse gene, que leva a uma alteração da leitura desse gene e interrompe a produção da proteína antes da hora. Então, essa proteína aqui não vai ser funcional. A próxima parte é mais fácil de entender, é a zigosidade. Então, para cada gene do nosso corpo, a gente tem 2 versões desse gene. Então, quando a gente fala que uma variante está em homozigose, quer dizer que ela está presente nas 2 versões daquele gene. Se ela estivesse presente só em uma versão, o termo aqui seria heterozigose. E o próximo é a classificação. Então, toda variante genética encontrada em um exame precisa ser classificada. E essa classificação vai de patogênica a benigna. Essa aqui foi classificada como patogênica, ou seja, capaz de causar alguma condição genética. Que condição é essa? É a perda auditiva não sindrômica. E aí aqui a gente tem esse AR. Esse AR é de herança. O que isso quer dizer? Que eu preciso que as 2 cópias do gene tenham a variante para manifestar essa condição. Saber interpretar o resultado de um exame genético é fundamental para conseguir orientar melhor a família e o manejo do paciente. Outro ponto importante é que a análise de um teste genético precisa partir do fenótipo, dos sintomas do paciente. Então, por isso lá no começo eu falei que era um bebê com perda auditiva que falhou no teste da orelhinha. E o resultado desse exame faz sentido dentro desse contexto, mas talvez ele não fizesse tanto sentido em um outro contexto, em outros sintomas.